seja encaminhada, por exemplo, para determinadas populações, a gente pode ter uma série de fake news dizendo, não era verdade, é um ataque hacker. Enfim, eu acho que isso é grave porque abala uma coisa que é construída historicamente durante muitos anos na relação da população com as autoridades, né? Exatamente. Tá ligado, né? Gente, olha a minha cabeça. Vamos em frente, pessoal. Vamos falar de pesquisa Datafolha. Tem muita gente já curioso. Você está vendo aí a pesquisa Datafolha na tela. Presidente Lula mantém vantagem com 41%. 41% no primeiro turno contra 31% de Flávio. Informações aí da pesquisa Datafolha, que acaba de ser divulgada. O presidente Lula, do PT, manteve a vantagem e marca 41% no cenário mais provável de primeiro turno. O Flávio tem 31%. Veja aí no gráfico, o Flávio Bolsonaro, senador do PL. A nova pesquisa Datafolha, divulgada agora há pouco, mostra que o senador estancou, pelo menos por enquanto, o prejuízo eleitoral causado pelo filme Dark Horse. Na rodada anterior, feita após a revelação de que Flávio havia pedido dinheiro a Daniel Vorcaro do Banco Master para bancar o filme sobre Jair Bolsonaro, a versão oficial é essa, o presidente Lula marcou 40%, o senador marcou 31%, nessa 41-31, ou seja, o presidente Lula oscilou um ponto percentual para cima, né, dentro da margem de erro, e o Flávio se manteve na mesma quantidade de votos, né, de intenção de votos nesse momento. Esse é o gráfico que segue, portanto, com Ronaldo Caiado, do PSD, com 3%, Renan Santos, do Missão, também tem 3%, Aécio Neves, do PSDB, Augusto Cury, do Avante, Romeu Zema, do Novo e Samara Martins, da Unidade Popular, tem 2% cada. O Cabo Daciolo, do Mobiliza, 1%, mesmo percentual que Joaquim Barbosa, do Democracia Cristã, e Rui Costa da Pimenta, do Partido da Causa Operária. Em branco, nulo nenhum, 7%. 4% disseram não saber em quem votar. A situação de estabilidade também define o hipotético segundo turno entre Lula e Flávio, em que os dois repetiram o placar visto há um mês. 47% para o presidente Lula, 43% para Flávio Bolsonaro. Dessa vez, brancos e nulos somam 8%, 1% disseram não saber. O Datafolha ouviu 2.004 pessoas entre os dias... Cadê? Não está aqui, a pesquisa é registrada no TSE, eu já trago aqui o cabeçalho completo. Não está aqui nesse trecho da reportagem, mas passo a palavra para você, Calil. A gente vê que estabilizou, né? Estancou a queda do Flávio Bolsonaro, mais uma distância de 10% do presidente Lula no primeiro turno, né? E num eventual segundo turno, a diferença entre os dois é de 4 pontos percentuais. Que análise você faz? O fator Jacques Wagner, né? Que é um fator importante também, me parece que não foi completamente computado, né? Não foi totalmente absorvido por essa pesquisa, pode trazer consequências também à imagem do presidente Lula, à medida que o Wagner não deixa o cargo. E deu entrevista essa semana, né, à Band News, falando que recebeu o apoio do presidente Lula, deu uma declaração meio torta também, disse que o presidente Lula passou por algo semelhante e ainda pior, né, ô Calil? Diego, aliás, deixa eu só aproveitar e dar um recado para a produção. Não sei se é o meu áudio, mas está falhando um pouquinho às vezes o som. Então, caso eu não consiga responder, talvez seja isso. Não sei se é o meu ou se é no estúdio. Aqui está tudo certo agora, pelo menos. Tá ótimo. Especificamente sobre o Datafolha, eu começaria dizendo o seguinte, que esse Datafolha ele não mede ainda as questões relacionadas, desde quinta-feira para cá, né, dos desdobramentos da Operação Compliance Zero, né, de diferentes fases da Operação Compliance Zero, e relacionadas ao senador Jacques Wagner. Então, a gente não tem como medir hoje, digamos, o impacto disso. E mesmo que, digamos que a gente já tivesse a pesquisa fosse depois de alguns dias, suponhamos uma semana, ainda assim a gente sabe que diferentes pesquisas, né, relacionadas ao comportamento da opinião pública demoram tempo para um determinado, por exemplo, caso de alguma coisa que aconteça na política, ou um escândalo de corrupção, ou uma notícia, ela ser, digamos, absorvida pela população em geral. As pessoas demoram para saber sobre as coisas, né? Isso, enfim, é natural porque as pessoas, enfim, não estão necessariamente acordam de manhã para ver o que está acontecendo. Isso muda a corrida presidencial, né? No caso, corrida presidencial. Então, nesse caso, a gente significam duas coisas. A primeira, de que o cenário está estável,
mas a gente pode ter sim mudanças nesse cenário, a depender desse caso especificamente envolvendo o senador Jacques Wagner. Por quê? Basicamente, a gente não tem hoje evidências ou material que, de uma certa maneira, colocam o presidente dentro desse processo, né, nesse escândalo. Só que a declaração do senador é uma declaração que, do ponto de vista da opinião pública, ele traz, né, dizendo que, basicamente, o Lula, isso a gente sabe não da fala do presidente, que o Lula estaria dando apoio, né, para o Jacques Wagner e não teria pedido o seu cargo, né, como liderança do governo no Senado. Então, no final das contas, qualquer caso de corrupção sempre vai ter, em qualquer contexto politicamente, e de fato é sempre muito relevante que a população esteja atenta a isso, mas acaba acontecendo que no momento de quase eleição, que é o que a gente está vivendo, que ainda não seja o período eleitoral, já o clima de eleição, qualquer coisa que possa acontecer vai ser explorada pela oposição e idem, né, governo, por exemplo, explorando questões relacionadas aos desdobramentos do caso Master, que envolve o áudio de Flávio Bolsonaro e Vorcaro. Então, resumo da história, isso tudo é para dizer que as pesquisas estão captando um momento, só que isso não significa, ainda que os dados sejam estáveis, que essa relativa estabilidade pode não ter alteração. Ela pode sim, a depender dos desdobramentos disso que é uma crise política, né? Porque no final das contas, o que a gente tem visto é que a expectativa do governo era de que o Jacques Wagner, ao se ver publicamente envolvido nesse caso da Operação Compliance Zero, fosse se afastar politicamente, né, para fazer sua defesa, para poder conseguir lidar com as questões jurídicas e políticas disso. Mas não foi isso. Jacques Wagner dobra a aposta, né, e publicamente diz uma coisa que a gente não tem um embasamento de fato do presidente, que é de que ele segue tendo o apoio do presidente Lula. Verdade. E aí, Beto Vasques, o que você me disse desses números? E a pesquisa não captou, claro, o fato novo, né, que envolve o senador Jacques Wagner, que é líder do PT, líder do governo, né, no Senado, mas traz uma diferença que permanece ali no mesmo cenário. Vou trazer aqui exatamente quando foi feito o levantamento. Foi na quarta-feira e na quinta-feira. Quarta e quinta. Isso, quinta-feira foi o dia da operação que mirou o senador Jacques Wagner. Ou seja, as pessoas ainda estavam tomando conhecimento, ciência do fato, muitas delas provavelmente nem sabiam, né? Então, o Datafolha ouviu 2.004 pessoas em 139 cidades entre quarta e quinta-feira, e a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. E aí, Beto Vasques? Pois é, Diego, até antes do programa estava conversando aqui no Zap com a Isabela, justamente para entender as datas do trabalho de campo do Datafolha, e na matéria publicada agora na Folha de São Paulo, eles dizem que o Datafolha foi a campo quarta e quinta-feira. Eles tinham previsto na inscrição no TSE que eles poderiam ir sexta-feira a campo, também não foram. E como o escândalo do caso Jacques Wagner foi só na quinta-feira, como a metade das pesquisas foi realizada, das entrevistas realizadas na quarta-feira e a outra metade na quinta, ao longo do dia em que essa denúncia ocorria, então o efeito desse episódio deve ser muito pequeno, quase residual nos dados da Datafolha. Eu acho que esse é o primeiro dado relevante. Então, a partir daí, o que a gente pode observar, Diego? E olhando também para a pesquisa Quest da semana passada e olhando ela em perspectiva com o Datafolha, porque são duas pesquisas que estão com uma série histórica ao longo dos meses durante o ano de 2026, permite a gente observar algumas tendências. Primeira, uma estabilização. Aquilo que a gente vem falando desde o final do ano passado, né, Diego? A gente está diante de uma eleição que vai funcionar como um terceiro turno da eleição de 2022, contra os dois sobrenomes mais populares da nova república, Bolsonaro e Lula da Silva. Nesse caso, troca o Jair por Flávio, mas são esses dois sobrenomes, os dois com mais de 95% de grau de conhecimentos, uma coisa totalmente inusual, inaudita em termos de Brasil. A gente teve isso com o Bolsonaro e Lula na eleição passada, e agora o Flávio, por ter o mesmo sobrenome, consegue essa grande popularidade. Se a gente olhar para os outros candidatos, para que tenhamos uma ideia, na Quest da semana passada, Caiado e Zema eram desconhecidos por aproximadamente metade da população, enquanto o candidato do MBL era desconhecido por 70%.
e Lula e Flávio, um tinha 95% e o outro 98% de conhecimento. Então, esse é um ponto de partida que faz crer que parece que essa eleição funciona como esse terceiro turno de 22, onde os dois têm pisos muito altos, um 31%, outro 41% em simulação de primeiro turno, os dois por cima dos 40% na simulação de segundo turno, numa diferença de 4 pontos entre eles, e os dois com tetos muito baixos, ou seja, os dois com rejeições muito elevadas, ambos subindo, oscilando dentro da margem, mas oscilando nas suas rejeições para cima. Lula foi de 45% para 46% hoje, na Datafolha de hoje, e o Flávio, que estava em 43%, duas pesquisas para trás, foi para 46% de rejeição e agora para 48%. Você me dirá, são oscilações quase que sempre dentro da margem, anterior um pouco acima. Mas se a gente olha, não a foto, mas olha o filme desse período, a gente percebe que de 43% para 48% são 5 pontos a mais na rejeição do Flávio ao longo desse período do Dark Horse para cá. E que a gente percebe que a Datafolha, então, está para a gente sedimentando, Diego. Primeiro, uma boa e uma má notícia para o Flávio. A boa notícia para o Flávio é que ele continua forte na pesquisa espontânea quando não é apresentado nenhum nome, ele continua como candidato mais competitivo contra o Lula no segundo turno, os adversários dele à direita não chegam a 5% e ele está por cima dos 30%, mesmo depois de todo o episódio do Dark Horse, as consequências do tarifaço, etc. Ou seja, ele não tem adversários. A má notícia é que numa eleição que, como eu comentava, vai ser tão acirrada, essa pequena diferença que o Lula abriu para ele do Dark Horse para cá é uma pequena diferença numérica, mas numa eleição acirrada é um oceano de diferença. Então, essa situação coloca o Flávio numa tessitura, numa situação muito mais delicada, porque essa diferença é o suficiente para o presidente Lula ter uma tranquilidade, uma gordura para queimar durante o processo. Ele tem 4 pontos a mais no cenário de segundo turno, 2 pontos a menos de rejeição. Na Quest são 3 pontos a menos de rejeição e 5 pontos de diferença no cenário de segundo turno. Ou seja, é uma folga para o presidente Lula diante do Flávio. A gente pergunta, mas agora o que poderia estar justificando isso? A Datafolha apenas soltou alguns dados, mas a Quest da semana passada mostrou dados interessantes, que a aprovação e a avaliação do governo Lula tinham melhorado. O grau de conhecimento e aprovação do pacote de bondades do presidente Lula, Desenrola e companhia bela, né, isenção do imposto de renda, estariam surtindo efeitos. Até uma hipótese que se aventou é que ou a comunicação do governo estaria funcionando ou que deveria ter um tempo de maturidade para que os eleitores percebessem os benefícios das políticas sociais para poder reconhecê-las. Eu, Diego, me permito aqui apresentar uma hipótese para a audiência. A gente fazendo no Instituto Democracia em Cheque um trabalho específico com aqueles eleitores pendulares que não são nem Lula nem Bolsonaro e vão ser muito sensíveis à agenda factual daqui até o dia da eleição, depois do Dark Horse, esse eleitor que a princípio teria um impulso, ele votou no Jair contra o Haddad em 18, ele votou no Lula contra o Jair em 22, e é um eleitor que agora não rejeita nem Flávio nem Lula e estava indefinido. Antes do Dark Horse, a gente via que ele estava com uma propensão a votar no Flávio pelo simples fato de ser uma mudança. Então, os ventos da mudança eram o principal motor de voto desse eleitor que vai ser decisivo. Aquele 2 a 4% de eleitor que vai fazer a balança bascular para um lado ou para o outro, pendular para um lado ou para o outro. Depois do Dark Horse, esse eleitor, que muitas vezes se incomodou com o fato do Flávio Bolsonaro até hoje não apresentar os documentos comprovando as explicações que ele teria que dar, mudar de versões e mentir de forma reiterada, esse eleitor que queria mudar, é como se a gente percebeu no grupo qualitativo, que é um eleitor que perdeu um pouco esse elan com a mudança. E aí, de certa forma, se ele tiver que continuar votando no Lula, ele vai olhar e vai ver o que o Lula está fazendo, entre aspas, de bom, para poder se auto-justificar e justificar para os seus por que ele vai continuar dando um voto no Lula, embora o governo do Lula não seja nenhuma Brastemp para ele. E eu acho que aí sim ele vai tentar olhar com mais benevolência os programas e o pacote de bondades do Lula, inclusive se inteirar e perceber como isso funciona na sua vida. O que isso quer dizer? Que é uma percepção também que tem um grau de subjetividade, é um cálculo subjetivo, que pode estar ao sabor da agenda factual.
talvez o caso Wagner possa voltar a fazer. Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.